Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e este é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, terça-feira, dia 8 de abril de 2025. Vamos voltar a falar sobre o tarifaço americano, né, pessoal? A giripoca tá piando, o negócio tá esquentando, né, pessoal? Vamos aí falar sobre a Casa Branca confirmando aí a tarifa de 104% contra a China a partir de amanhã, né, pessoal? Vamos acompanhar aqui no site do G1, né, pessoal? Vamos voltar também no tempo da BBC News, como as tarifas americanas de 1930 arrasaram ainda mais a economia global e agravaram aí a Grande Depressão, né, pessoal? Vamos voltar lá no tempo, falarmos aí um pouquinho sobre a Grande Depressão, que começou com medidas como essa aí do Donald Trump, né, de tarifar aí o mundo inteiro, né? E também o vice-presidente de Trump chama a China aí de camponeses e China reage, né, pessoal? Não gostou nadinha, né, dessa essa conversa aí do vice-presidente americano, mas vamos lá, aqui no site do G1. A Casa Branca confirma que tarifas de 104% contra a China serão cobradas a partir de amanhã, quarta-feira, pessoal. Medida entrou em vigor após o país asiático não desistir da retaliação aos Estados Unidos dentro do prazo estabelecido pelo presidente americano Donald Trump. Né? Ele estabeleceu que a China deveria recuar aí da retaliação, mas com a negativa aí do país asiático, ele aí também cumpriu a promessa, né, de aumentar mais ainda a tarifa. Então vamos lá. A Secretaria de Imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, confirmou à Fox Business no início da tarde desta terça-feira, dia 8, que as tarifas de 104% dos Estados Unidos contra a China começarão a ser cobradas amanhã, a partir de amanhã, dia 9, né, para quarta-feira, dia 9. A medida entrou em vigor após o país asiático não desistir da retaliação aos Estados Unidos dentro do prazo estabelecido pelo presidente americano Donald Trump, que era até às 13 horas desta terça-feira, dia 8. Mais cedo, Trump postou em sua rede social que estava esperando uma ligação da China para discutir as tarifas, mas isso não aconteceu. Durante a madrugada, a China disse que não vai voltar atrás e que está pronta para seguir respondendo aos aumentos tarifários. Vamos aguardar, né, os próximos passos aí da China, pessoal. Apesar de considerar que em uma guerra comercial não há vencedores, né, pessoal? A China falando a respeito de guerra comercial não há vencedor, e vamos falar sobre isso já aí, sobre a Grande Depressão, né, nos anos 30. Esse novo capítulo do tarifaço global dos Estados Unidos começou aí no último dia 2 de abril, quando Trump anunciou taxas de importação sobre 180 países do mundo, inclusive o Brasil, que foi tarifado em 10%. Né? A Ásia foi o continente que recebeu as maiores tarifas. A taxa anunciada por Trump para a China no dia foi de 34%, o que faria com que os produtos chineses fossem taxados pelos Estados Unidos em 54% no total. No entanto, na sexta-feira, dia 4, a China anunciou que iria impor tarifas também de 34% sobre os produtos americanos como resposta aí ao tarifaço. Trump, então, ameaçou cobrar taxas extras de 50% à China se o país não recuasse da retaliação nesta terça, hoje, né, dia 8, pessoal. Como Pequim não desistiu, as tarifas de 104% vão entrar em vigor amanhã, né? Vamos entender aí a tarifa de 104%. No começo de fevereiro, os Estados Unidos aplicaram uma taxa extra de 10% sobre as importações vindas da China, que se tornou a tarifa de 10% que já era cobrada no país, chegando aí a 20%. Né? Então, ficou 20% lá em fevereiro. Né? Na quarta-feira da semana passada, dia 2 de abril, quando Trump anunciou seu plano de tarifas recíprocas, outra taxa extra de 34% foi imposta aí à China, elevando a tarifa, que já era de 20%, sobre os produtos do país asiático para 54%. Né? Agora, após a retaliação chinesa, que também impôs tarifas de 34% sobre os Estados Unidos, a Casa Branca confirmou mais 50% em taxas sobre as importações chinesas, deixando a tarifa sobre o país no patamar de 104%, pessoal. Vamos continuar aqui, né? Tarifas movimentam aí o mercado financeiro. O tarifaço de Donald Trump e as reações dos países atingidos têm movimentado o mercado financeiro, com investidores receosos que as medidas possam gerar uma guerra comercial generalizada. O cenário de incerteza fez com que os investidores se afastem dos ativos de risco, como os mercados de ações, o que prejudica as bolsas de valores em todo o mundo, né, pessoal? Que principalmente na segunda-feira, né, operaram em baixa, mesmo em queda livre total. Ontem que deu uma melhorada, né? O cenário de
Nessa terça-feira, hoje, né, pessoal, o pregão havia começado mais tranquilo, guiado por uma percepção de que os Estados Unidos poderiam aí avançar nas negociações com outros países aí sobre as tarifas, né, pessoal, mas que parece estar complicando, né? De acordo com a Casa Branca, cerca de 70 nações já procuraram o governo americano para negociar. As principais bolsas da Ásia e da Europa fecharam em alta. Nos Estados Unidos, onde o pregão ainda está em andamento, os da Wall Street abriram em forte alta, mas reduziram os ganhos no início da tarde. No Brasil, o Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, inverteu o sinal e passou a operar em baixa. O dólar bateu o patamar de R$ 6,00 e por volta das 2 horas da tarde estava aí, né, pessoal, valendo R$ 6,00. Aí o dólar chegou a ser, já estava aí em queda, né, mas com esse problema lá nos Estados Unidos, né, aumentou aí o dólar, então a gente tem que esperar aí, né, o que vai acontecer, se vai haver queda, né, se vai haver aumento de preços, né, pessoal? Um pouquinho complicado, né? Vamos ver, continuar aqui, pessoal, porque nós vamos voltar no... Deixa eu só fazer uma pesquisa rápida aqui, pessoal, porque o presidente Lula criticou aí o presidente Donald Trump, né? E eu esqueci de salvar aqui. Deixa eu ver se eu consigo, antes de nós entrarmos aí nos anos 30, né? Eu quero... Deixa eu pesquisar aqui, porque eu quero achar aí a fala do presidente Lula, né? Deixa eu ver aqui, porque no dia de hoje ele disse que isso não vai dar certo, né, pessoal? E o presidente Lula aí tem tentado aí, através do Itamaraty, está aí tentando negociar, né? Está em modo negociação, mas já tem aí a aprovação do Congresso Nacional de, caso não haja uma negociação, caso as negociações fracassem, né, pessoal? Infelizmente, aí o Lula já tem a aprovação do Congresso Nacional de impor também aí retaliação aos Estados Unidos, né? É isso aí, a Lula chama tarifaço de cavalo de pau e diz que não vai dar certo, né, pessoal? Deixa eu puxar aqui, mas vamos voltar, agora que eu já consegui o que eu queria, né, pessoal? Vamos voltar aqui. Como foi lá nos anos 30, né? Como tarifas dos Estados Unidos em 1930 arrasaram ainda mais a economia global e agravaram aí a Grande Depressão, pessoal. À medida que começa que o Donald Trump tomou, né? A ofensiva tarifária de Donald Trump colocou o mundo em uma nova guerra comercial, com consequências imprevisíveis. Desde que retornou à Casa Branca em 20 de janeiro, o republicano impôs diversas tarifas sobre países e produtos, por vezes atrasando ou revertendo algumas das suas decisões. Mas na semana passada, no que chamou do Dia da Libertação, Trump anunciou a aplicação de uma tarifa de 10% sobre todos os produtos importados que chegam aos Estados Unidos e tarifas mais altas para dezenas de países, incluindo China, União Europeia. A China 34%, a União Europeia 20%, com os quais os Estados Unidos mantêm grandes déficits comerciais. Os produtos do Brasil receberam tarifa de 10%, que entraram em vigor no sábado, no dia 5 de abril, né? As medidas provocaram uma onda de críticas contra Washington e retaliações começaram a surgir, né? Para muitos analistas, portanto, o que está acontecendo agora evoca um momento crítico na economia global que aconteceu há quase 100 anos, pessoal. Nacionalismo. Em 1930 começou uma era de protecionismo comercial. A crítica aí está acontecendo, né? Que não cabe mais no mundo. O presidente Lula esteve falando sobre isso, né? Em junho daquele ano, a lei tarifária, também conhecida como Lei Smoot-Hawley, foi promulgada nos Estados Unidos, batizada com o nome de seus proponentes, o senador Red Smoot e pelo deputado Willis Hawley. Economistas até hoje dizem que essa lei agravou a Grande Depressão de 1929, que afetou vários países durante uma década, causou uma queda acentuada no PIB e deixou milhões de desempregados ainda fora, né, pessoal? Uma anedota relatada em um artigo na revista britânica The Economist ilustra o impacto da legislação. Quase me ajoelhei para implorar a Herbert Hoover, o presidente dos Estados Unidos na época, para vetá-la. Essa lei intensificou o nacionalismo ao redor do mundo, disse Thomas Lemont, um conselheiro presidencial e acionista do banco de investimentos JP Morgan.
Alguns estão até convencidos de que a lei desempenhou um papel importante no início da Segunda Guerra Mundial, porque reforçou posições como a de Adolf, né, pessoal? Não vamos falar o nome dele aqui porque é complicado, né? Mas Adolf, vocês sabem quem é, né? O alemão, né? Proteção. A lei Smoot-Halley aumentou as tarifas de importação de aproximadamente 900 produtos em uma média de 40% a 60%, em um esforço para proteger agricultores e empresas americanas, de acordo com um artigo publicado na Corporate Financial Institute. Ada Augustin, editor da Enciclopédia Britânica, explica que na década de 1920, os agricultores europeus começaram a se recuperar da devastação causada pela Primeira Guerra Mundial, o que aumentou a concorrência e reduziu os preços dos alimentos. Além disso, os agricultores se endividaram tentando aumentar a sua produção. Em uma boa força de trabalho americana, na época, estavam no campo, cerca de 20%, de acordo aí com a IFC, né, pessoal? Durante a campanha presidencial de 1928, Hoover prometeu aumentar os preços das importações agrícolas. Assim que ele assumiu o cargo, fazendeiros americanos e outros empresários começaram a fazer lobby junto ao governo para implementar medidas de proteção aos fazendeiros locais. A lei Smoot-Halley foi apresentada ao Congresso em maio de 1929, assinada pelo presidente Hoover em 17 de junho de 1930. O aumento de tarifas afetou uma grande variedade de importações, como ovos, roupas, barris de petróleo e açúcar. É difícil calcular a porcentagem do aumento de impostos, porque essa estimativa dependia do volume ou peso do produto, mas economistas acreditam que os aumentos variaram de 15% a 60%. As consequências, pessoal, na época. Durante os 2 anos seguintes à implementação da lei Smoot-Halley, as importações e exportações dos Estados Unidos caíram cerca de 40%. Canadá e Europa tomaram medidas recíprocas e aumentaram tarifas sobre produtos americanos. Em 1932, as vendas de produtos americanos no exterior aumentaram 7 bilhões de dólares de 7 bilhões de dólares para 2,5 bilhões, de acordo com a IFC. E como isso não bastasse, alguns bancos começaram a falir. O comércio global caiu cerca de 60%, alguns dados, e essa situação colocou a economia mundial em um ponto crítico, né, pessoal, com aí as vendas de produto, né, no exterior, né, passando por todo esse problema, e também não bastasse isso, os bancos começaram a falir, né, então é a se pensar, né, é difícil como o atual novo capítulo da guerra comercial entre os Estados Unidos e seus principais parceiros comerciais terminará, mas estudos recentes sugerem que as tarifas prejudicarão a economia e aumentarão a inflação nos países envolvidos. As tarifas implementadas por Trump durante seu primeiro governo, além de afetar empresas estrangeiras, também prejudicaram empresas locais e consumidores americanos, de acordo com diversos estudos acadêmicos. Longe de ficarem mais ricas, as famílias tiveram que pagar por preços mais altos e a receita tributária proveniente da imposição de tarifa era muito baixa comparada à que o governo arrecada por meio de impostos individuais e corporativos, né, pessoal? Então fica aí a lição dos anos 30, né, para se pensar, né, no que vai acontecer. Pode ser aí desastroso para a economia mundial, né, pessoal? E a treta aí continua, né, pessoal? O vice-presidente, né, americano aí ofendendo aí chineses, né? Vice de Trump chama a China de camponeses, Pequim retruca e diz que fala é ignorante e desrespeitosa. J.D. Vance usou o termo em entrevista à Fox News para criticar o que chamou de dependência excessiva dos Estados Unidos do mercado chinês. A troca de farpas aumenta tensões entre os dois países, já em conflito diplomático, faço aí de Trump, né, pessoal? Mas antes de contarmos aí para vocês aí a história aí dessa polêmica entrevista de J.D. Vance, pessoal, quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Pois é, pessoal, toda vez que você ativar aí o sininho da notificação, toda vez que nós colocarmos aqui conteúdo na plataforma, você vai ser avisado. Então,
se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu precioso like, que é extremamente importante aqui para o nosso canal, pessoal. Assim, o YouTube vai reconhecer como os nossos conteúdos eles contêm relevância e vai recomendar para quem não é inscrito no canal. Quero dar boas-vindas aos novos inscritos e convidar você, meu amigo, minha amiga, que chegou pela primeira vez aqui ao canal Justiça em Foco Notícias, a se inscrever no canal e deixe o seu comentário que você pensa a respeito desse tarifaço aí, dessa situação que com certeza, né, é importante para nós brasileiros estarmos acompanhando, né, os nossos inscritos aqui têm que estar bem informados, né, pessoal, é um assunto muito importante, ele é relevante, esse tarifaço todo aí, pode, com certeza vai ter aqui no Brasil, né, vai sentir os efeitos desse tarifaço, né, embora hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que, apesar de sentirmos os efeitos, nós temos um colchão aí que vai estar ajudando aí a amenizar o impacto que vamos sofrer, né, pessoal? Então, vamos continuar aí acompanhando essa questão do tarifaço, aí a guerra comercial entre as duas maiores potências econômicas aí do mundo, né, pessoal? Então, vamos ver o que falou o vice-presidente aí americano, que só faz aumentar aí a treta, né, pessoal? Vamos voltar aqui ao site do CNN. Não, o G1, esse é o G1, não é o CNN, não. É o G1, mas vamos lá, pessoal. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, se referiu hoje, terça-feira, dia 8, ao governo chinês como camponeses, durante uma entrevista à rede de TV norte-americana Fox News. O termo irritou Pequim, que reagiu e chamou a fala de ignorante e desrespeitosa. A troca de farpas aumentou as tensões entre os Estados Unidos e China, que já protagonizam, né, durante essa semana, tensões por conta do aumento mútuo de tarifas sobre produtos de ambos os países. Vance criticou o que chamou de dependência excessiva dos Estados Unidos no mercado chinês. Nós pegamos dinheiro emprestado de camponeses chineses para comprar coisas que esses camponeses chineses fabricam, declarou Vance. Em reação, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, chamou a atitude de Vance de surpreendente e triste. A posição da China sobre as relações comerciais entre China e Estados Unidos foi deixada muito clara. É surpreendente e triste ouvir comentários tão ignorantes e desrespeitosos desse vice-presidente, disse Li Jian, durante o briefing diário de notícias, né? Estados Unidos e China vivem uma das maiores crises diplomáticas dos últimos anos. Nessa terça, a Casa Branca anunciou que começará a tarifar, como já falamos aqui, né, 104% produtos chineses a partir da meia-noite de hoje, né, quarta-feira, dia 9. A taxa é ainda mais alta originalmente anunciada por Trump em seu pacote de tarifaço a vários países na semana passada. Na ocasião, os produtos chineses foram taxados a 34% a mais das tarifas originais, né, pessoal? Muito bem. E vamos agora ao site do CNN para encerrar o conteúdo de hoje, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve se pronunciando a respeito dessa situação e Lula chama tarifaço de cavalo de pau e diz que não vai dar certo, né? O presidente brasileiro defende a agenda de multilateralismo e livre comércio. Vamos lá dizer com a palavra aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse acreditar que a política econômica dos Estados Unidos sob Donald Trump não vai dar certo. A fala aconteceu em um evento em São Paulo, pessoal. Vamos continuar aqui. Abre aspas aí para o presidente, né? Estou vendo as políticas da tarifa de Trump, não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo, disse aí, fecha aspas, né, disse aí o Lula durante o evento do setor de construção civil em São Paulo. Lula criticou o que disse ser uma tentativa de Trump de dar um cavalo de pau na ordem global. O petista defendeu a agenda multilateral na ocasião, né, pessoal? No dia de hoje, vamos ver se tem mais alguma coisa para cá, pessoal, porque o mandatário disse que o patamar de crescimento do país, primeiro biênio do seu terceiro governo, 3,2% em 2023 e 3,4% em 2024, se deve a políticas de crédito e fortalecimento do poder de compra da população, que geraria um ciclo virtuoso da economia, né, pessoal? E Lula também no evento disse que defendeu o crescimento econômico do Brasil e disse ser um milagre, né, no cenário de juros altos, como está em incertezas globais, puxadas aí pela administração de Donald Trump. Apesar da taxa de juros de Trump, está acontecendo um milagre nesse país. E não é um milagre da macroeconomia, é um milagre da microeconomia, afirmou aí o presidente do Brasil, né? Lula da Silva. Pessoal, esse é o conteúdo de hoje, né, pessoal? Quero agradecer você, meu amigo, minha amiga, que ficou comigo aqui até o final desse conteúdo e quero te convidar a nos seguir nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias nas nossas redes sociais, sim. Então, inscreva no canal, deixe seu like,
seu comentário, compartilhe nosso conteúdo, siga-nos nas redes sociais e não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.